Graça e paz, queridos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. É um prazer poder estar de volta aqui com você e para mais uma vez trazer a palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração. Este amigo que vos fala, Pastor Sérgio, eu venho por meio deste vídeo mais uma vez edificar a sua vida à luz da palavra de Deus. As Escrituras, a palavra de Deus, ela traz luz para as nossas vidas. Ela ilumina o nosso caminho. E quero compartilhar com você. Se porventura você é alguém que ainda não se tornou amigo deste canal, né? Pastor Sérgio Santos é um canal aberto para edificar a sua vida, sua família e outros que você ama, que você quer bem. Então se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e todas as vezes que nós estivermos aqui trazendo um novo vídeo com o objetivo único de abençoar você e quem sabe trazer ao seu coração paz, consolo de Deus, a bênção do Senhor Jesus. E é usando esse meio de comunicação que nós podemos alcançar você e você ser usado por Deus, usada por Deus, para também alcançar outras pessoas compartilhando este vídeo. Muito bem, eu quero orar com você, porque tudo começa bem quando começamos com oração. Vamos orar? Ore comigo. Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nos submetemos à tua palavra, à sua vontade. E desta feita, eu rogo a tua direção na pessoa bendita do teu Espírito Santo, para o abrir da minha boca, a tua voz, a tua palavra soe nos meus lábios, em meu coração e minha mente, e seja transferido àqueles que nos ouvem a tua bênção. Faz isto, Paizinho, esta é a nossa oração de gratidão, porque estamos certos de que sempre nos ouves quando clamamos. No nome de Jesus e para a glória dele. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Respire fundo. Amém. Sente-se, se acomode. Eu quero que você, à luz da Bíblia, você tem Bíblia em mãos? Pega a sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículo 29. Nós vamos falar sobre, mais uma vez, sobre a sogra de Pedro. O que Deus fez na vida da sogra de Pedro. No vídeo anterior nós trazemos uma palavra também muito reveladora que Deus nos deu. E eu creio que você foi muito abençoado, não será diferente aqui agora. Eu quero intitular essa rápida reflexão com o seguinte tema: gerando bênçãos nas dores. Repita comigo: gerando bênçãos nas dores. Vamos ler o texto? Marcos 1:29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago, e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão, que era Pedro, estava na cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão, ajudou a levantar-se, a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Que maravilha, né? O que Jesus realizou na vida da sogra de Pedro foi algo extraordinário. E extraiu bênção das dores de uma mulher. A narrativa do texto é bem clara. Jesus vai à casa de Pedro. Alguns dizem que é a casa da sogra dele, outros arrogam a casa de Pedro, né? Mas a verdade é que o texto está dizendo a casa de Simão. Foram com Tiago e João à casa de Simão, ou seja, Simão Pedro. Então, a verdade é que a casa era de Simão, embora a sua sogra estava lá, não é?
enferma. Então Jesus vai à casa de Pedro e lá a sogra dele está com febre. E o texto vai ser bem claro, está acamada. No Evangelho, ainda aqui nessa mesma narrativa de Marcos, no versículo 31, Jesus a cura e ela, após a cura, passa a servir Jesus, né? Aquela dor, a gente vai observar que após a cura, ela passou a servir Jesus. Aquela dor, aquele sofrimento, nós vamos observar que foram instrumentos de Deus para trazer uma transformação na vida da sogra de Pedro. Veja o que o texto diz. O texto diz que após todo o sofrimento dela, ela passou a servir a Jesus. Nós não sabemos qual era a postura da sogra de Pedro antes de Jesus chegar ali. Se ela já cria em Jesus ou se ela já servia a Jesus. Mas o certo é que se ela já servia a Jesus, após o sofrimento, eu tenho certeza que ela passou a servir e servir muito melhor do que servia. Então você vai observar que Deus, ele se aproveita daquela dor, Jesus ele se aproveita daquela dor para fazer uma transformação na vida da sogra de Pedro. Uma transformação tão forte que o texto vai dizer que quando ela é curada, ela passa a servir a Jesus. Houve um instrumento de Deus em relação a essa dor e a esse sofrimento da sogra de Pedro. Ele usa desse instrumento de dor e sofrimento para gerar nessa mulher uma transformação. Assim acontece com as nossas vidas. Veja o que aconteceu com Jó. Deus não mudou o quadro dele porque sentiu pena dele. Deus não deu a ele o dobro do que ele já tinha porque simplesmente era servo dele. No capítulo 42, você vai observar que quando Jó orava a Deus pelos amigos, o texto vai dizer, então Deus mudou a sorte de Jó. Sorte aqui não é aquela sorte que você joga, que você quando não era do mundo jogava no bicho, né? Ou que o mundo, a linguagem que o mundo diz aí, eu tive sorte. Não. Sorte aqui é que Deus aproveita esse momento, né? Sorte, na linguagem bíblica, fala de oportunidade. Então Deus aproveita a oportunidade que ele ora pelos amigos, porque ele aprende a orar por seus amigos. E Deus aproveita aquele momento para mudar a sorte de Jó. Você vai ver que o sofrimento de Jó o levou a aprender a orar pelos seus amigos. Ele passou a orar depois do sofrimento pelos seus amigos. E depois disso, o que aconteceu? Houve uma mudança totalmente na vida de Jó. Mas depois desse instrumento chamado dor e sofrimento. Não é? Então veja só um outro exemplo bem claro, que Deus ele usa dores e sofrimentos na nossa vida para trazer mudanças e transformações. Lembra quando Jesus está diante do templo, ele vai passar para o templo, havia uma porta onde os soldados cobravam impostos para os judeus entrar no templo. Lá em Mateus 17, 24, vai falar sobre isso, Jesus paga imposto. Você vai ver que Jesus ele não tem nenhuma moeda, e ele manda Pedro pescar. Quando Pedro vai pescar, vem um peixe entalado na sua garganta com uma moeda. Veja,
Vamos pensar aqui comigo. Para aquele peixe, aquela moeda que estava na sua garganta era um problemão, sim ou não? Sim. Mas para Jesus era a solução dos problemas dele. Por quê? Porque aquela moeda que entalava o peixe, estava lá no peixe, foi a solução que Jesus precisava para pagar o imposto. O que a gente entende? É que para mim e para você, o problema é um problema. Mas para Jesus, a dor e o sofrimento não é um problema. É uma solução. É um instrumento de Deus para mudar uma situação na nossa vida. Para trazer e reverter o quadro da nossa história. Aquilo que a gente pensa que vai ficar pior, nas mãos e no olhar de Deus, vai ficar muito melhor. Deus ainda, Ele vai usar as dores e os sofrimentos para cumprir os seus propósitos na nossa vida. Se você observar, a sogra de Pedro ficou doente exatamente quando Jesus estava na cidade. Veja, na semana que Jesus se hospedara na casa de Pedro, você vai entender que ela está enferma nesta semana, nesse período que Jesus chega, né? Porque antes dele ir à casa dela, ele estava na sinagoga, ele tinha chegado lá na cidade em que Pedro residia, se não me falha a memória, foi em Cafarnaum. Quando ele chega, nesse mesmo período, o texto vai dizer que a sogra de Pedro estava enferma. E ela enferma exatamente na ocasião em que Jesus chega na cidade. Você entende agora por que ela enfermou exatamente naquele momento? Porque Jesus estava ali. Foi o propósito de Deus permitir que ela enfermasse exatamente naquele momento. Que aquela dor e aquele sofrimento chegasse exatamente naquela hora. Porque havia ali uma resposta para aquilo. Naquela hora, naquele momento. Havia uma resposta para determinar o final do sofrimento daquela mulher, ou seja, da sogra de Pedro. A ciência, né? A medicina vai nos fazer entender que a febre é um sinal de algo que está errado no corpo humano. Ou seja, é um alerta. E essa febre poderia ser alerta de um tumor ou de uma enfermidade que levasse ela para a morte, né? Mas chegou na hora certa. Aquela febre, ela reagiu na hora exata. Ela não chegou à toa e nem por acaso na vida daquela mulher, embora estava fazendo ela sofrer. Mas aquela enfermidade chegou exatamente na hora em que Jesus estava na cidade. E sabe por que chegou naquele momento aquele sofrimento na vida dela? Para Deus manifestar o seu poder na vida dela. Entende agora por que está acontecendo esse sofrimento e essa dor justamente agora? E você pode até estar se perguntando, por que isso agora, meu Deus? É porque é o momento, é a hora dessa situação. Essa situação não poderia ter acontecido em outro tempo. Foi nesse tempo, foi para essa hora que Deus permitiu esse sofrimento. Sabe por quê? Porque também está chegando a hora dele resolver isso. Assim como chegou o momento do problema, das lágrimas, também é chegado o momento do consolo de Deus para você, do final desse sofrimento para você. Pode ter certeza disso. Deus, Ele usa nossas dores e gera as bênçãos nas dores. De que forma? Usando nossas dores para alcançar outras pessoas. Veja, Marcos 1:33, a continuação da narrativa do texto, vai dizer o seguinte, que naquele dia, a dor, aquela cura que aconteceu na vida daquela mulher, a sogra de Pedro, abriu portas
a porta da casa dela foi aberta para outras pessoas serem curadas também. Você vai ver que Jesus ali, na casa de Pedro, ele recebe muitos outros doentes, porque chegou aos ouvidos das pessoas que também estavam vivendo um sofrimento, ou quem sabe até maior do que a da sogra de Pedro, chegou aos ouvidos deles o testemunho dela, que ela foi curada por Jesus. E esse testemunho atraiu muita gente para a porta da casa de Pedro. E o texto vai dizer que Jesus expeliu demônios, que Jesus curou muita gente de toda sorte de enfermidade. O que a gente precisa entender aqui? É que nós precisamos aprender a lidar com as dores e os sofrimentos, de sorte que possamos ter uma visão mais positiva desse momento de dor. Nós não podemos ter só uma visão de sofrimento dessa situação, mas uma visão mais firme de que esse sofrimento, ele estará trazendo uma bênção, não só gerando uma bênção para mim, mas para muita gente que vai saber de um resultado feliz, de um final feliz. E foi isso que aconteceu aqui na vida da sogra de Pedro. Nós precisamos extrair da dor, precisamos esperar que dessa dor possamos extrair algo muito maior e muito mais do que a própria dor. Nós não podemos esperar mais dores das dores, mais tristezas das tristezas. Não. Nós precisamos esperar coisas melhores e não piores do sofrimento. Essa é a expectativa da fé. Essa é a expectativa da confiança. Escute, a sogra de Pedro, ela estava enferma e sofrendo, mas ela estava consciente que mais cedo ou mais tarde Jesus iria curar ela. Porque ela tinha certeza que Jesus haveria de chegar naquela casa. As bênçãos que são geradas através das dores. As dores, nós precisamos entender que elas não são um retrato de uma maldição na nossa vida. Elas podem também se caracterizar como algo de bênção na nossa vida. Por exemplo, as dores, elas geram mensagens profundas para nós. Que tipo de mensagem? Veja, nenhuma dor e sofrimento é por acaso na nossa vida. Esse sofrimento, essa dor, essa lágrima, essa angústia não está vindo por acaso na sua vida. O que é que as dores nos trazem ou nos fazem? Veja, quem sabe a sogra de Pedro, ela não servia tão bem como passou a servir após a cura. Após a cura, eu quero crer que ela passou a servir a Jesus muito melhor do que já servia. Eu tenho certeza disso. Então a primeira coisa que as dores faz e traz para nós é preservação. Você sabia que a dor preserva você de algo muito pior? De um mal que você poderia ter muito pior. Por exemplo, por que você não coloca a mão no fogo? Porque queima, não é? Você sabe que se colocar a mão no fogo, as mãos vão queimar. Por que é que quando você coloca os pés em cima de um prego e você não se aprofunda os pés no prego? Porque logo você tira. Porque você sente dor. E à medida que você vai sentindo a dor, você vai saindo daquela situação. Você não deixa os pés ali, tampouco as mãos no fogo. Então você vai observar que as dores, elas estão ali no nosso ser e nós as sentimos com um propósito. E um propósito benéfico, de bem.
de bom para mim e para você. Que propósito é esse? Um propósito de proteger a mim e a você de algo muito pior. Veja, as dores trazem também uma mensagem de algo que está errado no nosso ser ou no nosso corpo. Revela em alguma área que algo não está bem. Por exemplo, tem pessoas que iam morrer, mas não chegaram a morrer porque sentiram uma certa dor em alguma área do seu corpo. Sentiu uma dor. O que a gente entende? Que essas lágrimas, essas dores que eu e que você sentimos no decorrer de algumas circunstâncias da vida, são para nos livrar de uma coisa pior, de algo que quem sabe não está diante de mim, está no oculto, mas que não está oculto dos olhos de Deus. Quantas pessoas elas deixaram de ter um infarto porque sentiram uma certa dor de cabeça ou um mal-estar em alguma área do corpo? Quantas pessoas deixaram de ter um AVC porque sentiram uma dor e logo foram socorridas e se livraram de morrer? Então você vai observar que essa dor que essa pessoa sentiu trouxe a ela não algo pior, mas um grande livramento de Deus na vida dela. Escute, as dores e as lágrimas não é para sempre na nossa vida. Guarde isso no seu coração. Não é para sempre. Observe, a noite não dura para sempre. O inverno não é para sempre. Logo vem o verão. O verão não é para sempre. Logo vem o outono. Depois vem a primavera. Fique firme com Deus. As dores e as lágrimas que você sente agora, hoje, elas não vão destruir você. Podem fazer você ficar triste, mas não fazer você viver triste. Ficar é uma coisa e viver é outra coisa. Então não permita. Você pode chorar, chora e faz bem. Isso é um desabafo e evita você ter outros problemas como nós aqui falamos. Mas você precisa acreditar que essa noite ela vai passar. Que essa dor, esse sofrimento não é para sempre. Mas o que eu faço, pastor, enquanto eu estou vivendo esse sofrimento e essa dor e essas lágrimas rolam, o que eu faço? Pega aí essa oportunidade e aprenda grandes lições da vida. Busque aprender lições que você não teria sem essas lágrimas e sem essas dores. Busque viver uma experiência que você nunca viveria sem essas lágrimas e sem essas dores. Busque viver um cenário diferente na presença de Deus. Não de fracasso, mas de força, de uma energia que você jamais sentiu de viver. Porque as dores e as lágrimas, essas fraquezas não são sinônimos de derrotas na sua vida. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, em um momento de maior fraqueza, ele chegou a dizer: quando me sinto fraco, aí é que eu estou forte. Certa feita, na presença de Deus, ele pediu graça e o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você acha que está fraco? É aí onde você está forte. Aonde você acha que não vai poder, Deus está dizendo: você vai sobrepujar essa situação. Aonde você está dizendo e acha e pensa que não vai conseguir, Deus está dizendo: você vai conseguir. Ele não planejou nada para a sua desgraça. Deus não planejou nenhum futuro infeliz para você. Não deixe o diabo alimentar pensamentos negativos a seu respeito em relação a Deus. Os planos de Deus
são planos de bênçãos e não de maldição. Essas dores, elas vão gerar bênçãos para você, seus filhos e toda a sua casa. Acredite nisso. Essas dores, essas lágrimas que rolam no seu rosto, Deus está usando e através delas gerando em você uma grande árvore sombrosa que vai dar muitos frutos e que vai alimentar muita gente através de você. Deus está gerando uma grande árvore para abençoar muita gente através de você. Você é o canal que Deus vai usar de forma poderosa. Ainda que o seu instrumento seja as lágrimas e as dores, para gerar esta grande bênção. Aceite esse instrumento que Deus está usando para fazer de você esta grande bênção. Finalizo minhas palavras dizendo: essa dor e as lágrimas resultarão em grandes bênçãos para você. Deus te abençoe. Ore comigo se você pode agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essas dores, essas lágrimas, esses sofrimentos possam surtir bênçãos na vida desta pessoa. Ainda que não pareça, mas faça ele acreditar na sua palavra, porque são suas promessas que nos garantem esta realidade. As suas promessas, na maioria delas, não vêm trazendo a realidade que vivemos, mas uma realidade totalmente diferente. E o Senhor usa de instrumentos diferentes, instrumentos que, a nosso ver, são um contrassenso, mas que resultarão numa grande vitória na vida desta serva, deste servo. Eu declaro a bênção nas dores. Eu ministro sobre a sua vida as bênçãos nas dores. Existe uma bênção sendo gerada nessas dores, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Deus te abençoe. Continue firme com o Senhor e espere, confiante, que essas lágrimas, essas dores serão gerados em bênçãos para você e seus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Grande abraço de Deus. E se serviu para você essa palavra, transfira ela para outras pessoas que precisam também receber de Deus esta mesma mensagem. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.